E aí, galera? Você já deve ter passado por um daqueles momentos em que decide ficar em silêncio. Talvez por birra, talvez só para testar sua paciência, mas no fim das contas, alguns minutos depois você já estava falando de novo sem nem perceber. Agora, imagina que amanhã você acorda e decide, é isso. Não vou falar nunca mais. Um ano sem dizer uma palavra. Já parou para pensar no que isso poderia causar? Seu corpo mudaria? Sua voz desapareceria para sempre? Ou será que você esqueceria como falar? Bom, galera, no vídeo de hoje nós vamos explorar o que acontece se você ficar um ano inteiro sem falar nada. Mas antes de descobrir todas essas respostas, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e já deixa o seu like, porque esse vídeo tá imperdível. Agora pensa bem, galera, falar é quase como respirar. A gente faz isso o tempo todo, muitas vezes sem nem perceber. Você já deve ter falado sozinho alguma vez, né? Talvez só para organizar os pensamentos ou até mesmo sem motivo nenhum. A fala é uma parte essencial do nosso dia a dia, e é através dela que conseguimos expressar nossas ideias, emoções e resolver problemas. Mas já parou para notar que, muitas vezes, a gente fala muito mais do que precisava? Tipo quando vai mandar uma mensagem de texto, percebe que é meio difícil explicar tudo e acaba mandando um áudio de 3 minutos. Isso porque falar é simplesmente mais natural para nós. Agora vem a grande questão: se falar faz parte da nossa vida de forma tão automática, será que dá para simplesmente parar? E mais, o que acontece com alguém que decide não falar por um longo período de tempo? Bom, acredite ou não, isso já aconteceu. E tem um cara que levou essa ideia muito a sério. No próximo bloco, vamos contar a história real de um homem que ficou 17 anos sem falar. Como isso aconteceu? Será que ele esqueceu como se fala? Sim, galera. Isso realmente aconteceu. Em 1973, um homem chamado John Francis, que na época tinha 27 anos, tomou uma decisão radical: parar de falar completamente. E não foi só por um dia ou uma semana. Ele ficou 17 anos sem dizer uma única palavra. Mas calma, ele não fez isso do nada. Tudo começou 2 anos antes, quando um grande acidente ambiental aconteceu na Baía de São Francisco, nos Estados Unidos. Um vazamento gigante de petróleo causou um impacto devastador no meio ambiente, e aquilo mudou completamente a vida de John. Revoltado com a situação, ele decidiu que não usaria mais nenhum tipo de veículo motorizado para não contribuir com a poluição. Ele passou a andar a pé por todos os lugares, tentando conscientizar outras pessoas sobre os impactos ambientais. Só que com o tempo, ele começou a perceber que as pessoas simplesmente não ouviam o que ele dizia. Ele sentia que falava, mas nada mudava. E aí veio um pensamento que mudou tudo: e se eu simplesmente parasse de falar? Então, no dia do seu aniversário de 27 anos, John resolveu dar um presente diferente para o mundo: o seu silêncio absoluto. Mas será que isso foi fácil? Como as pessoas ao redor dele reagiram? No próximo bloco, vamos ver como foi o começo dessa jornada maluca e como as pessoas tentaram fazê-lo voltar a falar. No começo, o silêncio de John Francis até parecia um tipo de protesto temporário. As pessoas achavam que era só mais uma fase, que logo ele voltaria ao normal. Alguns até incentivavam a ideia, achando que ele queria chamar atenção para uma causa maior. Mas aí os dias foram passando. Depois vieram semanas, meses e nada. Amigos próximos começaram a se preocupar. Familiares tentavam falar com ele, mas John simplesmente não respondia. Até mesmo sua namorada implorou para que ele falasse alguma coisa, nem que fosse só com ela. Mas nada fazia ele mudar de ideia. O próprio pai de John, desesperado, pegou um avião e viajou até onde o filho estava. Ele precisava entender o que estava acontecendo. Mas quando chegou lá e tentou puxar conversa, John apenas pegou um pedaço de papel e escreveu: "Pai, eu escolhi ficar em silêncio. Isso me traz paz." Imagina o choque do pai dele ao ver isso. O que faria um homem simplesmente decidir nunca mais falar? E o mais impressionante,
Mesmo sem dizer uma palavra, a vida dele continuou normalmente. Ele se comunicava através de gestos e bilhetes e foi se adaptando a um mundo onde todos falam, menos ele. Mas será que isso duraria muito tempo? Será que seu corpo começaria a sentir os efeitos dessa decisão? No próximo bloco, vamos descobrir os desafios físicos e mentais que ele enfrentou ao longo dos anos. Beleza, galera. Agora pensa comigo, o cara simplesmente parou de falar de um dia para o outro. Mas será que isso não afetou o corpo dele? Pois é. Após meses em silêncio, algo estranho começou a acontecer. Mesmo sem perceber, John às vezes soltava pequenos sons involuntários, tipo quando a gente engole errado e dá aquela tossidinha sem querer. E depois de 6 meses inteiros sem falar, ele teve um reflexo automático e soltou algumas palavras sem querer. E o mais bizarro? Ele não reconheceu a própria voz. Ele descreveu a sensação como se ouvisse um estranho falando e aquilo o deixou completamente surpreso. Foi nesse momento que ele percebeu que seu cérebro estava começando a se acostumar ao silêncio. Mas mesmo assim, ele não desistiu. Depois desse pequeno deslize, ele redobrou os esforços e continuou sua jornada de silêncio absoluto. Os anos começaram a passar, e o corpo dele teve que se adaptar. Agora vem a dúvida: será que ficar tanto tempo sem falar pode realmente atrofiar as cordas vocais? Isso significaria que, depois de tantos anos, ele nunca mais conseguiria falar do mesmo jeito de antes? No próximo bloco, vamos falar sobre o que a ciência diz sobre isso e se John realmente perdeu sua voz para sempre. Agora, galera, essa é uma das perguntas mais assustadoras sobre ficar tanto tempo sem falar. Será que a voz pode desaparecer para sempre? Segundo alguns especialistas, quando a gente para de usar um músculo por muito tempo, ele pode enfraquecer e até atrofiar. E adivinha só? Nossas cordas vocais também são músculos. Então, em teoria, se alguém ficasse anos sem falar, a voz poderia ficar fraca, rouca ou até sumir completamente. Mas calma. Tem uma segunda teoria que diz que isso não acontece. Isso porque os músculos da fala também são usados para outras funções, como engolir, tossir e até respirar. Ou seja, mesmo sem falar, as cordas vocais continuam trabalhando de outras formas. E no caso do John Francis, o que será que aconteceu? Bom, galera, depois de 17 anos em silêncio, ele finalmente decidiu quebrar o silêncio. E a grande pergunta é: quando ele falou, sua voz ainda estava normal ou ele já tinha perdido a capacidade de se comunicar? Antes de responder isso, já se inscreve no canal e deixa o like porque essa história está cada vez mais surpreendente. No próximo bloco, vamos ver como foi o momento exato em que ele voltou a falar e quais foram as primeiras palavras depois de 17 anos. Depois de 17 anos inteiros em silêncio, o mundo inteiro queria saber como seria a voz de John Francis agora. Será que ele ainda conseguiria falar normalmente ou sua voz estaria irreconhecível? E foi então que, em uma coletiva de imprensa lotada, John se levantou, pegou o microfone e disse suas primeiras palavras em quase 2 décadas. Obrigado por estarem aqui. Mano, imagina o impacto desse momento. O cara que não dizia nada há 17 anos, de repente, solta uma frase na frente de todo mundo. E a parte mais impressionante? A voz dele ainda estava perfeitamente normal. Claro, no início, ele sentiu um pouco de dificuldade. A fala dele estava um pouco presa e embolada, porque afinal, ele ficou anos sem usar a voz para falar. Mas depois de algumas frases, ele já estava conversando normalmente, como se nunca tivesse parado. Mas aí vem a dúvida: se ele conseguiu falar normalmente depois de tanto tempo, então será que todo mundo conseguiria? Ou será que ele teve algum segredo para manter a voz intacta? No próximo bloco, vamos revelar como ele manteve sua voz preservada por tanto tempo e o que ele fez durante esses 17 anos para continuar saudável. Beleza, galera, agora vem a pergunta: como que John conseguiu ficar 17 anos sem falar e ainda manter sua voz funcionando perfeitamente? A resposta é simples: ele nunca parou de exercitar o cérebro e os músculos da fala. Mesmo sem dizer uma palavra, ele continuava movendo a boca, respirando corretamente e até praticando alguns sons internos sem emitir voz.
Além disso, ele lia muito, estudava e se comunicava de outras formas, como escrever e usar gestos. E tem mais. Durante esse tempo, ele também aprendeu a linguagem de sinais, o que ajudou a manter sua mente ativa na comunicação. Ou seja, ele não abandonou completamente a fala, só mudou a forma de se expressar. Mas agora vem outra dúvida: será que qualquer pessoa que ficasse tanto tempo sem falar teria o mesmo resultado? Bom, nem sempre. Cada corpo funciona de um jeito. Algumas pessoas poderiam ter dificuldade para recuperar a voz, enquanto outras, como John, conseguiriam voltar a falar normalmente. Isso nos leva a um questionamento ainda maior: o que os cientistas dizem sobre ficar anos sem falar? Será que existe algum risco real? No próximo bloco, vamos ver o que a ciência já descobriu sobre isso e se existe algum perigo em simplesmente parar de falar por muito tempo. Tá, mas e se qualquer pessoa resolvesse ficar anos sem falar? O que a ciência diz sobre isso? Será que todo mundo conseguiria voltar a falar normalmente depois de tanto tempo? Bom, existem duas teorias principais sobre o que pode acontecer se alguém decidir parar de falar por muito tempo. A teoria da atrofia. Essa ideia vem de um conceito do biólogo Jean-Baptiste Lamarck, que dizia que se um órgão não é usado, ele pode atrofiar. Como as cordas vocais são músculos, se você não as usa, elas podem enfraquecer, tornando sua voz mais rouca, fraca ou até sumindo completamente. 2. A teoria da adaptação. Já outros cientistas acreditam que as cordas vocais não atrofiam facilmente, porque elas ainda são usadas para outras funções, como engolir, tossir e respirar. Isso significa que, mesmo sem falar, o corpo encontra formas de manter essa musculatura ativa, reduzindo os riscos de perder a voz permanentemente. Ou seja, a resposta ainda não é 100% certa. Como não é comum alguém passar anos sem falar, ainda não existem estudos suficientes para afirmar com certeza o que aconteceria com cada pessoa. Mas uma coisa é fato: se você decidir fazer um voto de silêncio por muito tempo, é bom continuar exercitando sua voz de alguma forma, mesmo que só mentalmente. Agora, para fechar esse vídeo com chave de ouro, no próximo bloco, vamos ver as maiores lições que podemos tirar dessa história e o que John Francis faz até hoje. E aí, galera, depois de tudo isso, o que podemos aprender com essa história maluca? Primeiro, percebemos que a fala é algo essencial na nossa vida, mas não é a única forma de comunicação. John Francis ficou 17 anos sem falar, mas ainda assim conseguiu estudar, trabalhar, viajar e até fazer doutorado. Isso prova que a nossa mente é muito mais poderosa do que a gente imagina. Além disso, essa história nos ensina que o silêncio pode ser uma ferramenta poderosa. Muitas vezes, falamos demais sem pensar, mas quando aprendemos a escutar mais e falar menos, conseguimos entender melhor o mundo ao nosso redor. E o mais incrível? Mesmo depois de voltar a falar, John ainda reserva um tempo do dia para ficar em silêncio, pois ele descobriu que isso ajuda a manter a paz interior. Ou seja, talvez a gente não precise ficar 17 anos sem falar, mas tirar um tempinho para refletir pode fazer muito bem. Agora me conta aqui nos comentários, você conseguiria passar quanto tempo sem falar? Um dia? Uma semana? Um ano? Quero saber a opinião de vocês. E claro, se ainda não deixou o like, clica agora antes que ele fuja do YouTube. Se inscreve no canal para mais vídeos incríveis como esse e segue a gente nas redes sociais para mais curiosidades. Muito obrigado por assistir, nos vemos no próximo vídeo, ou talvez em silêncio. Valeu, galera! Tchau!